Dia 14. Cheios do Espírito Santo. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. Então, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Lucas 1:67. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2:25. Cheios do Espírito Santo. Uma leitura fluida nos permitirá perceber a forma como o Evangelho de Lucas é enfático ao declarar que boa parte dos personagens em volta do nascimento de Cristo foram cheios do Espírito Santo. Portanto, não podemos esquecer que a concepção de Jesus no ventre de Maria foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo, um ato de poder do Altíssimo. O próprio livro de Hebreus diz que um corpo lhe foi preparado, o que não pode ter sido de outra forma senão pela pessoa do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, Jesus foi a causa do Espírito preencher outra pessoa. Isabel é grandemente agraciada com o reconhecimento da majestade de Cristo por seu filho João, ainda em seu ventre. É neste momento que ela é prontamente preenchida pelo Espírito, não podendo sequer conter as suas palavras, declarando em alta voz que bendito era aquele a quem Maria daria a luz. Mas a obra do Espírito Santo não se limitou à fé de Isabel. Zacarias, após o nascimento de João, creu no Senhor e foi cheio do Espírito Santo, começando a profetizar acerca das promessas de Deus e sua fidelidade para cumpri-las. Mas a obra do Espírito Santo não se limitou à fé de Isabel. Zacarias, após o nascimento de João, creu no Senhor e foi cheio do Espírito Santo, começando a profetizar acerca das promessas de Deus e sua fidelidade para cumpri-las. Ao descrever o encontro de Simeão com Cristo, mais uma vez, Lucas relata a presença do Espírito Santo. Ao declarar que ele estava sobre Simeão, revelando-lhe o que estava por vir e guiando seus passos para que, movido por essa direção divina, fosse até o templo ao encontro do Messias. Assim como os personagens bíblicos, precisamos preencher o nosso coração com a convicção de que o Espírito Santo é o agir de Deus em nós aqui na terra. Sem ele, nada poderíamos fazer. Ele é Deus habitando em nós, nos conduzindo ao cumprimento da história e nos fortalecendo no seu poder. Porém, quantas coisas não fazemos sem reconhecê-lo em nosso meio? Como intitula o seu livro, Francis Chan o chama de o Deus esquecido, aquele de quem, por vezes, só lembramos em momentos oportunos. Mas é por meio dele que Deus decide envolver toda a trama do nascimento de Jesus. Os momentos anteriores e posteriores à encarnação do Verbo da vida
envolvem a terceira pessoa da Trindade. De fato, o Espírito Santo foi o grande condutor da jornada de Jesus pela terra. Foi através dele que a concepção virginal se tornou possível. Foi por sua causa que Jesus andou em poder, operando milagres e maravilhas, vindo finalmente a ser aquele que traria Cristo do túmulo à vida, do oculto à luz outra vez. Mas glórias a Deus, o Espírito Santo não foi retido de nós, ele nos foi dado como garantia da nossa salvação. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. O preenchimento do nosso ser pelo Espírito de Deus é a mais alta dádiva divina ao homem. Neste tempo de festas, onde muitos trocam presentes, podemos nos lembrar do maior presente que já recebemos, Deus habitando em nós. Nada é mais poderoso que isso. Todos os bens materiais podem perecer, mas o Espírito em nós é poder de Deus, é consolo eterno e vida divina. Reflexão. Neste período, lembre-se da dádiva que lhe foi dada, ser habitação do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso maior motivo de satisfação e contentamento. Se você não recebesse presentes nessa época festiva, estaria realizado com o que já recebeu de Deus? Oração. Obrigado, Santo Espírito, por estar sempre comigo. O Senhor é verdadeiramente o maior presente que eu poderia receber, a minha dádiva de Deus. Que eu esteja sempre atento ao seu mover na terra e possa corresponder aos seus desígnios. Dá-me um coração grato e sensível à tua presença. Amém.